Quarta-feira, 13 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje o café vai ser diferente. Não vou falar de Roma, não vou falar dos números do Jannik Sinner, não vou falar de Paris, como teve mais uma derrota da Bia. Hoje é dia de uma entrevista especial. Vocês devem ter visto no fim de semana a história do Joaquim de Almeida, um brasileiro de 24 anos, que conquistou um título de um ITF de $15 mil em Vero Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele fez isso sem ranking, trabalhando em tempo integral, treinando pouco, entrando no torneio com o alternate. Ele chegou a ser o 28º alternate em um momento, mas entrou na chave do quali, ficou hospedado na casa de uma família amiga do torneio, salvou 8 match points em 3 jogos diferentes, ganhou de um tenista que estava entre os 400 melhores do mundo, ganhou do J.J. Wolf, que já foi top 40, está voltando depois de lesão, teve perdendo a final 3-1 no terceiro set, uma quebra abaixo. Ouviu uma mensagem de uma pessoa que ele não conhecia e aquilo inspirou ele para virar essa partida. Então é uma história fantástica, incrível. Para mim, certamente a história mais improvável e mais emocionante do tênis brasileiro em 2026. E nessa terça-feira eu conversei com o Joaquim. Vou trazer aqui essa entrevista em que ele conta toda a trajetória dele. Um garoto que nasceu no Mato Grosso do Sul, que nem eu, que começou a jogar tênis em Belém, deixou a família com 13 anos para treinar em Curitiba, aos 14 foi para o Rio de Janeiro, também sozinho, teve problema com drogas, inclusive viveu um momento muito duro, muito pesado, em que ele tentou tirar a própria vida, e ele conta essa história. Depois foi jogar no tênis universitário americano, jogou, estudou, se formou, mas não voltou para o Brasil para tentar carreira, porque a família não tem condições de bancar um tenista profissional. Então ele ficou nos Estados Unidos, arrumou um emprego para pagar as contas e está aí nessa batalha. Mas vamos ouvir a história dele mesmo nessa conversa que a gente teve nessa terça-feira. Espero que vocês gostem. Vamos ouvir. Com 13 anos eu saí de casa, né? Uhum. Aí eu saio de casa, vou para Curitiba, pro Curitibano. Mas você vai para jogar tênis? Pra jogar tênis integral lá no Curitibano, em Curitiba, lá no Paraná. Uhum. E aí sozinho, assim, cara, com gente que eu nem conhecia direito morando. E aí eu pegava, a minha vida lá era uma loucura, cara, porque com 13 anos eu acordava de manhã, passava uma van escolar pra me buscar pra ir pra escola. Eu pegava essa van escolar, aí eu estudava no Adventista. Quando saía do Adventista, eu saía correndo, que lá na esquina tinha um restaurantezinho e eles faziam minha marmita todo dia. Sim. E aí eu ia lá na esquina pegar minha marmita, trazia minha marmita para voltar para a escola de novo, porque a van escolar ia me buscar de volta lá. A van escolar me buscava para casa, me deixava em casa. Eu comia muito rápido a marmita ali em casa e aí eu saía para andar ali quase 1 quilômetro para pegar o meu primeiro ônibus. Público. Uhum. E aí eu pegava meu primeiro ônibus público, que era 2h15 da tarde, e eu tinha que pegar esse ônibus, que senão era mais 30 minutos pro próximo ônibus. Sim. E aí eu pegava esse ônibus de 2h15, chegava numa estação, dessa estação eu pegava outro ônibus para me deixar em frente ao Habib's, em Curitiba, perto do Curitibano, e aí eu andava ali mais umas 6 quadras, e chegava no Curitibano ali por volta de 3 e pouco. E aí eu chegava, treinava, fazia o mesmo percurso das 7 da noite. Uhum. Isso aí, cara, com 13 anos eu fiz isso por 1 ano. E você morava com quem lá? Cara, eu morava com amigos do meu pai. Meu pai, na verdade, a gente é cristão, né? Então meu pai emprestou uma casa para uma família de pastores. Uhum. Lá no Mato Grosso do Sul, onde eles moravam sem pagar. Uhum. E aí um dos filhos, depois de muito tempo que eles moraram lá, um dos filhos foi morar em Curitiba. Sim. E aí eu fui morar com esse filho. Ele sentiu assim, cara, não, vocês ajudaram a gente demais, né? Vocês deram meu pai deixou a casa ali pra eles por uns 10 anos. Nossa, que legal. Sem nenhum pagamento. Não, era realmente algo de coração, assim. E aí ele sentiu que depois que ele foi pro Curitiba, que ele meio que podia me ajudar também. Sei.
E aí eu fiquei na casa dele, mas eu não conhecia direito. E eles tinham uma rotina um pouco mais diferente. E eu era muito criança, cara. 13 anos fazendo tudo isso, chegando em casa à tarde. Chegando Imagina. 8h30 em casa, aí comia rápido, eu não tinha tempo de lavar direito as coisas e tal. E aí no outro dia a mesma coisa. Acabou que eu aguentei isso por um ano, assim, fazendo isso, assim, aí ficou meio pesado, minha cabeça meio que me saiu do lugar e não tava mais muito feliz, assim. Uhum. E aí eu voltei pra casa, fiquei 6 meses em casa, em Belém, e aí eu fui pra Tênis Old, Sei. no Rio, né? Sei. Aí eu fui pra Tênis Old com 14 ali, cara, e dali eu fiquei, era um pouco mais estruturado, tinha alojamento ali embaixo, da academia, eu subia a escada, tava na academia, eles tinham café da manhã, tinha tudo assim. Eu já fazia escola online, não precisava ir para a escola. E Uhum. aí eu fiquei daí de 14 até os 19. Quando chegou na época ali da faculdade, de escolher entre a faculdade, foi mais ou menos na época do Covid, assim. E eu tava 105 ou 103 do mundo do juvenil, né, Uhum. do ITF Juniors. Sei. E eu tava, cara, isso aí era em janeiro, eu tava cento e pouco, então eu tava com a esperança de poder jogar os grandes lãs juvenil. Porque você pega ali a chave em 64, mais o quali, eu tava beliscando ali muito próximo de jogar Roland Garros, Wimbledon e US Open. Não, a Austrália não ia dar. Sei. Só que por conta que teve o Covid no mesmo ano, acabou que eles só fizeram a chave, eles não fizeram o quali. É. Então isso meio que me desmotivou demais, assim, me desmotivou muito essa perda de oportunidade isso era um dos meus sonhos, jogar os Grandes Lãs juvenil. E aí, financeiramente também ficou um pouco apertado, Covid e tal. Decidi ir para a faculdade por questões financeiras, não tinha como eu ir no profissional direto, onde eu conseguia me bancar. Uhum. E aí foi quando começou, 2021 eu fui para faculdade, fiz 2 anos na VCU, na Virginia Commonwealth University. Uhum. E isso tinha bolsa ou você pagava tudo? Tudo, não, aí eu tinha tudo. Uhum. Tinha tudo ali. Eu não ia se não fosse, na verdade eu tinha faculdades muito maior, assim, melhores, mas eu tinha que pagar um pouco e essa não era uma opção para nós. Sei. E aí eu peguei, fui para a faculdade, meu time era top 30 da divisão 1, todos jogadores muito bons mesmo. Me ajudou muito a crescer, meus treinadores foram muito bons. Acabou que no último ano eu tive que sair porque eu sempre almejei jogar ali no topo da line-up, que tem 6 lines, né? Que é o número 1 até o número 6, eu estava jogando de 5 e 6, Uhum. mas eu sempre quis jogar de 1, porque você sempre tem os melhores jogos. E acabou que eu não tive essa oportunidade, mas meus treinadores super gente boa, acabou que eu transferi e aí eu fui pra Liberty, né? Uhum. E aí eu fui pra Liberty e tal, joguei lá um ano como número 1. A Liberty fica onde? Cara, 2 horas ali da Virgínia, da Commonwealth University, em Lynchburg, Virgínia, também na Virgínia. Uhum, tá. E aí eu fui pra Liberty, também tudo pago, torneio pago, tudo, não sem nenhum custo. Que é uma escola cristã também, né? Cristã, Sim. Isso foi uma das maiores coisas maiores benefícios assim da faculdade, porque eu queria muito uma faculdade cristã. Uhum. Joguei lá meu último ano, fiquei 23 dos Estados Unidos como em dupla, tive alguns resultados expressivos e históricos da faculdade, que foi ganhar o regional lá, que é bem competitivo. Legal. E acabou, eu tive algumas opções. Uma das opções que eu não queria era voltar para o Brasil, cara, porque eu já tinha experimentado um pouco como que era no Brasil, minha família não é muito rica, assim, minha família não é humilde, mas minha família não consegue fazer que eu jogue, entendeu? Sim, claro.
eu não tenho como, eles não podem, não conseguem bancar, entendeu? Eles conseguem bancar eles ali para ter uma vida classe média. Claro. Então eu falei, cara, no Brasil eu não consigo nada. Eu já tinha testado isso, eu fui pro Brasil 6 meses ali, entre a Liberty e a Vistil, eu voltei pro Brasil por 6 meses. Uhum. E aí, cara, testei um pouco assim e tal, só que, cara, muito caro. Eu vi quanto que meu pai e minha mãe estavam se gastando e entrando em dívida por conta de mim, por conta de treinamento, viagem. Então eu falei, cara, não, vou pra Liberty mesmo, porque não tá dando financeiramente. Tava muito caro, eu tava gastando muito dinheiro pra estar no Brasil, pra estar treinando, e aí eu voltei pra Liberty. Uhum. E quando eu graduei, eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu consigo me bancar, eu não gero estresse para os meus pais financeiramente. Eu posso achar uma oportunidade aqui onde eu consigo treinar, jogar, trabalhar e tentar fazer. E aí foi quando eu vim para Orlando. Uhum. Hoje eu moro em Orlando. Isso foi em que ano que você se formou? Você terminou a faculdade? Cara, eu terminei a faculdade em maio de 2024, né? Tá. E você se formou em quê? Desculpa, nem te perguntei isso antes. Eu me formei em Business e Sports Management. Uhum. Ah, legal. Muito bom. E aí você foi pra Orlando? E aí eu fui pra Orlando. Eu peguei peguei o verão, né? Peguei o verão ali de 2024 ali, vim pra cá. Esse verão eu só trabalhei. Hoje eu vim pra cá pra um clube country de tênis, onde eu tenho três responsabilidades, né? Uhum. Eu sou treinador, eu sou diretor de uma área específica, não do clube, de uma área específica, que é do Men's League, né? Que é a galera só dos homens, mas eu não sou diretor do clube, não sou diretor do tênis, eu sou só diretor daquele específico nicho do clube. Entendi. E também eu sou assistente de facility, quer dizer, como eu me formei em Sports Management, eu consigo ver a estrutura do clube, o que precisa, o que pode tá em dano, o que precisa renovar, inventório, o que tá perigoso, entendeu? Tudo tem aqui, tem tem temporada de furacão e o que a gente precisa fazer, entendeu? É uma estrutura aberta. Então, tudo relacionado à estrutura em si, eu sou assistente nessa área. Uhum. E você consegue treinar em algum momento? Já que você faz tanta coisa? Como é que é a sua vida com tênis hoje? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, e por isso que essa minha história aí, que até eu ganhar esse torneio, foi uma loucura. Uhum. Eu acordo normalmente 5h30 da manhã. Daí eu vou pro clube, faço todas as coisas ali até por volta de meio-dia, 11 horas. Aí eu almoço. Depois do almoço eu tenho ali 1h30 para fazer algum tipo de treino, sendo físico ou quadra, eu tenho que escolher. Eu faço essas 1h30 e tal, eu tenho que me trocar e tal. Aí eu vou pro clube de novo e fico normalmente até umas 6, 7. Aí eu volto para casa, almoço, descanso. E aí é isso. Tem dias que eu não treino. Pra te falar a verdade, a semana do torneio eu treinei 2 ou 3 vezes na semana do torneio anterior. Uhum. Antes de começar o evento, eu treinei 2, 3 vezes. Por 1h30. E tem alguém para treinar com você? Treinador ou rebatedor ou alguém que jogue num nível bom? Cara, aqui felizmente tem a USTA, mas é só para a USTA, que é um campo gigante que eles têm aqui, mas é só para cidadão americano. Uhum. Então eu não consigo nenhum tipo de acesso aqui. Eu tenho que eu treino com alunos que eu tenho. Sei. Eu treino com alguns alunos bons, assim. Eu uso a aula para também eu treinar.
Eu treino com algumas pessoas que tem aqui em Orlando, mas não é nada fixo. Tá por aqui, tá por ali, pode treinar hoje, pode treinar amanhã. Sei. Vamos pra uma quadra pública e treinamos. E de vez em quando eu vou pra Tampa, cara. Eu tenho que pegar meu carro e dirigir 1h30 daqui pra ir pra Tampa treinar. E aí eu treino lá em Tampa, volto, dou aula e aí venho dormir. E aí, Tampa tem um pouco mais de estrutura. Eu já conheci um treinador lá que me ajudou muito. Tem alguns jogadores. E se eu não tô conseguindo ninguém na semana, eu vou pra lá, treino. E aí eu faço 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. E é como eu tô me virando, sabe? Como eu tô me virando, tentando fazer o máximo que eu posso dentro da realidade que eu tenho. Uhum. Agora, outra coisa que eu preciso perguntar, porque tá nesse artigo aqui que eu te mandei, do Tênis Vero Beach, e assim, mas se você não quiser falar, sentir a vontade pra falar sobre isso, a gente esquece que eu perguntei e não fala e não tem problema. Mas esse artigo aqui fala que teve um momento que você teve problema com drogas, que houve uma questão de suicídio. Aconteceu isso, não aconteceu? O que foi e quando foi isso na sua vida? Cara, quando eu fui pro Rio, eu me desviei um pouco da minha fé. O Rio de Janeiro é muito... Tentador. Rio de Janeiro é muito tentador para uma criança de 14 anos, onde eu tinha total liberdade para ir, vir, pagar, fazer o que eu quiser. Uhum. Então ali no Rio teve uma saída de destino, assim, né? Eu tava seguindo o que Deus tinha planejado na minha vida, até que eu cheguei ali e eu fui indo na onda dos outros, assim, moleque, 14 anos, querendo estar no grupo, querendo estar junto, assim, sem ser, tipo, o cara que não é amigo de ninguém, querendo estar só estar com a galera, né? Sim, sim. E aí acabou que eu ia pra muita festa, com 14 anos já ia pra muita festa, já entrei num ambiente totalmente fora de época, fora de tudo, né? Meus pais nunca me tinham me ensinado isso. Uhum. Eu não tinha entendido onde eu estava me metendo, né? Uhum. E aí eu me meti com tudo que você pode ter ideia aí, e até que chegou num ponto que foi muito assim pra mim, sabe? Tipo, foi muito, eu tava sabia que eu tava fazendo muita coisa errada, e aí foi ali que eu tentei fazer foi ali que eu tentei tirar a minha vida, né? Uhum. E aí, porque tava muito assim, eu não tava mais focado no tênis, parecia que eu tava focado só na gandalha mesmo. Uhum. E aí eu tentei um pouco distrair disso indo para os Estados Unidos. Eu queria uma nova vida, assim, queria sair do meio onde eu estava também. Isso foi uma das razões, além de todas que eu tive, foi ter um novo começo aqui. Uhum. Nesse momento de tentar tirar a sua vida, quem foi que te ajudou ali? Cara, na verdade eu não tinha aberto sobre isso para muita gente, né? Eu abri isso lá na Liberty mesmo. Uhum. Fizeram uma entrevista comigo, foi ali que eu abri. Ninguém sabia. Uhum. Meus pais não sabiam. A única pessoa que sabia era Deus. Sei. E então ninguém me ajudou porque ninguém sabia. Ninguém sabia o que estava passando na minha cabeça, o que eu estava passando. Então foi na Liberty que queriam fazer um pouco da minha história, e aí eu acabei falando. E aí eu abri o jogo. Uhum. Então a importância de você ir para uma faculdade cristã, né? De ser algo que encaixava com os seus valores, né? Sim. E então a saída para os Estados Unidos também foi uma maneira de você se reencontrar com os seus valores, com a sua vida, com o que, sim, né? Sim, foi tentar um novo começo, né? Uhum. Tentar um novo começo fora de tudo que eu tinha me metido. E agora me conta desse torneio. Você não vinha jogando o torneio, né? Você estava sem ranking.
Por que esse torneio não sei, o texto que eu vi diz que você era o 28º alternate. Você esperava jogar? Como é que foi isso? Cara, na verdade eu joguei. Teve 2 torneios aqui em Orlando. O primeiro eu não entrei, eu tava de alternate, não entrei. E o segundo eu entrei de alternate. Eu tô vendo, você Alternate, perdeu para um romeno aqui, né? eu perdi para um romeno que fez semifinal. E aí eu perdi no terceiro set, no tie break, joguei até bem esse jogo. E aí teve uma outra semana em Jacksonville, eu não podia ir, meu chefe não deixou. Uhum. E aí essa semana eu podia ir, eu tinha conversado com ele, na verdade a gente tinha uma comunicação que talvez seria a minha última semana, por um longo tempo, que eles precisavam de mim no clube, né? E aí, cara, eu tentei tirar o máximo da semana, mas eu fui pra lá sem saber que se eu ia muito entrar, eu liguei e tal, e eu cheguei, e quando eu soube que eu entrei, eu dirigi pra lá, tive um contato ali com a diretora executiva do torneio, pedi pra ela, cara, se tinha alguém que podia me hospedar ali, um host family, pra eu não ter que pagar hotel, e ela desenrolou essa parte com uma pessoa muito querida lá, 3 minutos andando do clube. Nossa, que legal. E aí eu fui pra casa do host family, joguei já no outro dia com um cara da Inglaterra, consegui ganhar dele 6-0, 6-0. Na verdade ele não tinha um nível tão bom assim, e foi bom para eu conseguir entrar, porque tava sem ritmo nenhum de jogo, de treino, de nada. Sei. Sem físico. Eu ganhei dele ali, consegui pegar um ritmo. No segundo jogo, eu peguei um cara que de vez em quando eu treino com ele aqui em Orlando. Ele é de Orlando também. Eu já sabia que ele era bom. Acabou que eu não joguei muito bem esse jogo, tava sofrendo fisicamente por conta de falta de treino. E ele abriu no terceiro set, como é quali, super tie break, ele abriu 7-2 do super tie break. E esses foram os 2 primeiros match points que você salvou na semana. Esses foram os 2 match points que eu salvei. E aí ele teve 7-2. Aí eu não lembro como que foi, mas eu virei 13-11. Aí furei o quali. Primeira rodada com um cara que foi 400, ele tava 600. Foi pro jogo, o cara dá muita marretada de forehand. E aí acabou que ele teve 4 match points contra mim. E eu salvei todos eles e consegui ganhar 7-6. Tava 6-5 pra ele, 0-40 no meu saque. Nossa senhora. E eu tive que ganhar esses 3 pontos. Depois ele teve vantagem, eu ganhei mais um. Aí eu fiz 6-6, ganhei no tie break. Ele começou com 4-0 no tie break também. E aí eu virei. Depois dessa vitória, eu joguei contra um jogador que não tinha perdido nenhum jogo naquele clube, né? Tinha 20 vitórias seguidas dentro daquele clube, do torneio. E aí eu ganhei dele no terceiro set também. E a verdade é que meu corpo fisicamente já estava destruído. Eu tinha nesse jogo eu já tinha estirado minha posterior, estava começando a estirar minha virilha, estava tendo que jogar tudo já bandado, já com coisas assim na fisioterapia 2, 3 vezes por dia. E aí eu fui jogar contra o J.J. Wolf depois, né? Sei. E cara, 6-0, 2-0 pra ele. Só que eu tava jogando bem. Esse foi o jogo que eu comecei a jogar realmente muito, muito bem, assim, essa partida. E aí eu tava sentindo que eu tava jogando bem, mas eu tava, ansioso, assim, um cara que a gente vê na TV, assim, né? Então eu fiquei um pouco ansioso pra fechar, fiz umas bobagens. Mas o jogo, cara, a partir do 2-0 ali, ele tentou me dar uma bolada, cara. Eu dei uma curta e aí ele tentou me acertar, cara. Foi ali que eu tirei um gás que eu não tinha. Que eu falei, cara, o cara tá me ganhando de 6-0, 2-0, não tô fazendo nada pro cara e o cara vai tentar me dar uma bolada. Não tem necessidade, entendeu? Claro. Mas ele me despertou, assim, cara. Me despertou, me deu uma vontade ali animal de querer mais.
E aí eu fui indo, entendeu? Fui indo. Uhum. E aí até que chegou que ele teve 2 match points no tie break. Eu salvei os 2, ganhei ali, acho que foi 9-7 ou 10-8. Ganhei o primeiro game bem, e aí foi ali que ele começou a sentir um pouco do ombro e preferiu desistir. Nessa altura você já acreditava que você podia ser campeão? Não, cara, eu tava lutando pra conseguir ficar em pé. Meu físico tava tudo quebrado, cara. Tudo. Estirada posterior, a virilha. Eu tava orando pra que eu não tivesse uma lesão. Ou cãibrasse. Sei. Mas fisicamente eu tava destruído já. E aí eu fui jogar contra na semifinal contra um 400, cara. Eu não acreditei, assim, tipo, porque eu não acreditei que ele tava errando tanta bola assim, cara, e eu não errando nada, e ele errando muita bola me dando, e todas as bolas que eu ia eu acertava, e aí acabou que o jogo foi rápido. 6-4, 6-2, assim, eu não precisei muito do meu físico, esse jogo realmente me deu uma acreditar, assim, porque o cara não tinha nada fisicamente, um cara que foi 400 do mundo, um cara que, cara, sacava só pedrada, mas, tipo, pareceu ser fácil esse jogo. Esse jogo pareceu ser fácil. Uhum. E aí eu falei, cara, pô, esse 6-4, 6-2 no 400, aí foi ali que eu conquistei um pouco de confiança. Sei. E aí, afinal nem tinha ninguém para aquecer. Não tinha ninguém para aquecer ali, só tinha eu e ele. Ele tinha um cara que ele trouxe para aquecer, eu não tinha ninguém. Aqueci fisicamente, cara, e entrei pro jogo. Tive um número 7 que eu joguei muito bem, perdendo 2-0, mas joguei muito bem. E aí meu físico no segundo set acabou, ele subiu muito o nível e eu não tinha físico suficiente para aquilo. Uhum. No terceiro set estava perdendo de 3-1 e aí foi um pouco onde eu tava negativo, assim. Fiquei um pouco negativo, fiquei um pouco desesperançoso. E aí, cara, eu só lembro de eu ter ido pra toalha, assim, aí teve uma mulher que chega em mim e fala assim, lembra como que você chegou aqui? E eu li essa história, essa mulher conhecia você ou não? Chegou lá do nada e Cara, falou não me isso? conhecia, meu. Ela tava no canto ali, numa cadeira, em frente à quadra. Ela não me conhecia. E ela me falou, cara, disso. E eu nem conhecia a mulher. E aí, cara, eu perdendo assim, eu falei, cara, é verdade isso aí. Isso fez eu pensar. Uhum. E aí eu falei, cara, porque na entrevista do dia anterior me perguntaram como que você chegou aqui, cara, como que você tá aqui nessa semifinal. E eu falei, cara, não sou eu não, é Deus que tem feito tudo. Uhum. E aí ela me deu essa lembrança. Ela falou, cara, lembra como que você chegou aqui? A mesma pergunta que o cara da entrevista fez comigo, né? Sei. E aí eu também, igual no jogo contra o DJ Wolf lá, eu achei uma força em mim que eu não sabia que eu tinha. E, cara, consegui virar ali de 3-1 para 6-3, né? Ele não ganhou mais nenhum game na partida naquele momento. Uhum. Foi onde eu caí, entrei no colapso, emoção. Uhum. Muita emoção, muita arrepio, tudo, cara, tudo que você pode imaginar. Imagino. Me diz agora, não sei, muda seus planos, você tem plano de voltar ao circuito? Imagino que um título desse deu um ânimo, alguma coisa, mas não sei, né? Precisa de dinheiro, de patrocinador, ou alguma ajuda. Mas o que você tem em mente, o que você gostaria de fazer agora? Cara, agora, nesse momento, eu tô realmente de portas abertas, sabe? Tô tentando agora ver oportunidades para que eu possa seguir isso integralmente. Hoje eu não consigo, não tô integralmente por falta de opção mesmo. Sim. Eu não tenho opção de não fazer isso e eu tô querendo fazer isso integralmente. Só tô
buscando essa oportunidade de aparecer onde eu consigo fazer isso integralmente aqui e consigo me sustentar, porque ninguém me sustenta, meus pais não me sustentam hoje. Hoje eu sou totalmente financeiramente livre de qualquer coisa com minha família, né? Uhum. Então, tô nisso. Teve muita gente que me mandou mensagem, muita gente que quer ajudar, e tô esperando ver qual que é a melhor oportunidade, como que eu posso fazer para continuar nesse sonho, né? Bom, gente, essa foi minha conversa com o Joaquim. Um café um pouco diferente, sem comentários meus sobre tênis, só entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, eu pretendo repetir o formato, já tenho outra entrevista engatilhada para fazer isso. Da minha parte, fico na torcida para o Joaquim encontrar um patrocinador, uma ajuda ou algum apoio que seja, que permita ele pelo menos tentar voltar a disputar alguns torneios e ver o quanto ele consegue fazer, aonde ele consegue chegar no tênis profissional. Não é fácil, evidentemente, e é por isso que essa história dele nesse torneio de Vero Beach é tão incrível, tão emocionante. Então fica aqui meu desejo de boa sorte e, assim, se alguém ouviu, se comoveu e quiser entrar em contato com o Joaquim, ele responde mensagens no Instagram dele, mas eu também posso fazer esse meio de campo se tiver algum interessado real com essa intenção de ajudar. Escreve para mim, pode ser no meu e-mail, que é ac@cosenza.org, ou manda uma mensagem no Instagram, escreve um comentário lá pode ser no Spotify, deixando uma maneira de eu entrar em contato. Qualquer coisa é válida, tá? Amanhã eu volto falando de Roma, de Bia em Paris, respondendo as perguntas dos apoiadores e voltando ao formato normal do Café com Cosenza. Quem gostou desse episódio, repito, comenta, curte, compartilha. Quem não gostou, pode escrever para mim também. Todo feedback que vem de forma construtiva e educado é super válido. Beleza, gente? Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um abraço.